Mas preciso te lembrar que você é resgatado. O maior privilégio de um escravo ou de um refém é o privilégio de ser resgatado. Conta-se de um fazendeiro cristão norte-americano que um dia, passando no mercado de escravos, viu uma jovem que estava para ser leiloada no mercado de escravidão. Ele correu em casa, apanhou a sua bolsa de dinheiro e voltou para o mercado, e quando ele chegou, a moça já estava sendo leiloada. Ele ofereceu o maior lance e comprou aquela escrava para ser sua propriedade. Quando ele veio próximo à plataforma para receber a propriedade que ele acabara de comprar, a escrava encheu a boca de saliva e lhe cuspiu na face. Ele deveria espancá-la, era assim que funcionava. Mas em vez de espancá-la, ele retirou o lenço do bolso do seu casaco, enxugou o seu rosto molhado de cuspe e conduziu a moça até a mesa onde seriam preenchidos os termos de posse da sua escrava. Quando ele terminou de preencher os termos de posse, ele enrolou todos aqueles termos, amarrou num pequeno laço, estendeu a mão e entregou para a escrava. A escrava olhou para ele assustada, achando que fosse uma pegadinha, uma armadilha, e disse para ele: eu não posso pegar esses papéis. E ele disse: sim, você pode, eu te paguei e eu estou te entregando. E ela disse: se você me entregar esses papéis, eu não serei mais a sua escrava. E o fazendeiro cristão, olhando para ela, disse: eu não te comprei para te escravizar, eu te comprei para te libertar. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos comprou para nos fazer livres. E em João capítulo de número 8, versículo de número 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é resgate. Resgatar é pagar o preço pela liberdade de alguém, seja um escravo ou um refém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, do capítulo de número 1, versículo de número 7, disse que nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, falando de resgate, diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, assim: sabendo que não foi com ouro ou prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que fostes resgatados da vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. O preço do meu e do seu resgate foi sangue, sangue imaculado. O que isso tem a ver com o texto que eu li? Tudo. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto está sediada numa cidade de plena corrupção e imoralidade. Aliás,
A palavra Corinto significa corrupto, porque Corinto era uma cidade de corrupção. Em Corinto estava o templo de Diana dos Efésios. Em Corinto estava o templo de Eros, deus do erotismo, da volúpia, da prostituição. Em Corinto havia toda sorte e manifestação de intelectualidade, de liberalismo. Na verdade, Corinto é o berço desta filosofia do liberalismo que nasce, na verdade, em Atenas, mas em Corinto ganha proliferação por causa da sua localização geográfica. O apóstolo observa na igreja de Corinto uma série de problemas estruturais. Havia divisão no seio da igreja, manifestação de carnalidade. Os irmãos de Corinto conseguiram transformar o culto da Santa Ceia numa bagunça. Eles conseguiram transformar o culto da Santa Ceia numa reunião de embriaguez. Então, Paulo está escrevendo para aquela igreja com o propósito de lhe relembrar a base, os fundamentos da nossa fé. E é uma forma de dizer para eles que a fé cristã não pode perder a sua referência, o seu fundamento. Porque o preço pelo qual nós fomos resgatados é um preço raro, elevado. Daí no capítulo 6 ele dizia no versículo 19: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque vocês pertencem a Deus. Dá um toque no vizinho e fala com ele: você tem dono, você foi comprado. Agora, em que implica ser resgatado? Essa mensagem de resgate que vocês escolheram como tema para esse congresso e corajosamente me convidaram para ser o pregador da abertura. Em que implica falar sobre resgate? Em que implica a igreja compreender o conceito bíblico de resgate? Vamos pensar um pouco sobre o que significa resgate na prática, na teologia bíblica. E desculpe eu começar dizendo que tudo que fugir daquilo que eu vou pontuar como resgate é apenas invenção. Tudo que fugir do que eu vou pontuar como resgate biblicamente é só invenção. Então vamos começar lembrando que a mensagem do resgate tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Não é possível ser resgatado sem Jesus. Ele é o único capaz de pagar o preço do nosso resgate. Toda pregação que não tem Jesus como centro, não tem como propósito o resgate. Se você gosta de ministrações que colocam Jesus no banco de reserva, você não está pensando na essência da sua alma, que é ser resgatada do poder do pecado. Eu sei, nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica. O homem é o centro das nossas pregações, dos nossos cânticos, dos nossos sermões. Riqueza, conquista, crescimento humano, a divinização do homem está em voga nos nossos altares. Mas se Jesus sair da igreja, ela deixa de ser igreja. Se Jesus sair da nossa pregação, ela deixa de ser pregação. Então, falar de resgate significa trazer Jesus de volta para o centro. Salmo de número 49, o salmista diz assim: nenhum
homem pode pagar o resgate da sua alma. Por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, empobrecerá, viverá na miséria e não pagará o valor da sua alma. Presta atenção, um escravo não pode se resgatar. Um escravo não pode pagar o preço da sua liberdade. Era preciso que alguém, que no Antigo Testamento era chamado de remidor, que era um parente próximo, abastado, chegasse para o seu senhor e perguntasse: qual é o preço da libertação desse escravo? E o dono estabeleceria o preço, e o remidor pagaria a conta. Eu e você não poderíamos nos resgatar. Jesus chega diante daquele que nos escravizava, Satanás, e diz: eu vim pagar o preço do resgate do Josué. Eu vim pagar o preço do resgate do Adair. Eu vim pagar o preço do resgate do João, da Patrícia, da Maria, da Antonieta. E Satanás não pode negar o direito do resgate. Por quê? Porque Jesus oferece-se a si mesmo como preço. Ele vai à cruz do Calvário derramar o seu próprio sangue como pagamento para libertar-nos da escravidão. Então não dá para falar de resgate sem colocar Jesus no centro das atenções. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: esqueça você. Diz para ele: esqueça você. Você não é centro. O centro é Jesus. Pode dar glória a Deus que é permitido. Jesus é o maior homem da história. Jesus é o maior nome da história da humanidade. O seu nascimento mudou até a forma de contagem dos nossos anos. Nós contamos a história do mundo como antes de Cristo e depois de Cristo. O seu nome está acima de todo nome. Não se pode colocar ninguém na mesma linha de hierarquia que o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 11, diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma de homem e, achado na forma humana, desceu e assumiu a condição de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.